Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Creio que sim, né? Nós estamos bem, né? Estamos estudando, nós estamos sobrevivendo a esses dias, né? Graças a Deus, né? Então, pessoal, a gente vai ter esse conteúdo agora, um conteúdo que realmente é novo para vocês, como todos os outros, né? Mas ele é importante a gente estudar porque ele diz respeito até à questão da nossa oralidade, certo? A forma como a gente fala. É importante na escrita, sim, mas quando se fala em concordância nominal e verbal, eles estão mais ligados na nossa questão de oralidade. Aí, quando a gente vai fazer uma prova ou um concurso, né? Um teste nessas escolas aí da vida, aí já vai exigir de nós que nós conheçamos as regras, viu? Esse conteúdo ainda consta no nosso módulo 3. Nós não concluímos o módulo 3, viu? E aqui de uma maneira bem sucinta, bem simples, a gente vai ver esse conteúdo, certo? Com relação à questão da concordância, eu coloquei aí em cima uma informação. Ela é básica, certo? Para as duas coisas. Apesar de aí estar sobressaindo-se a palavra verbo e sujeito. Viu? Mas o que vai importar para nós aí? É a questão do mecanismo de flexão. O que significa esse mecanismo de flexão? É a questão da própria concordância. Quer dizer, se eu tenho um substantivo e eu tenho um adjetivo, eu tenho que saber qual é a relação que existe entre esse substantivo e esse adjetivo em questão de gênero e número, certo? Quando eu falo em verbo, eu tenho que ver qual é a relação que existe entre esse verbo e o sujeito, que é representado pela pessoa, por um número, e tem até a questão do próprio tempo, certo? Então, em se falando de concordância nominal, é a concordância entre as classes gramaticais, certo? É o mecanismo de flexão entre quem? Entre adjetivo, artigo, numeral e pronome. Olha, o que a gente está querendo dizer? Que a concordância do substantivo com essas classes aí, viu? Olha, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, eles concordam em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Essa regra aí, gente, é uma regra geral no português nosso padronizado, viu? O que é isso que eu estou querendo dizer? Se existem regras para conteúdo de gramática, que vocês já viram até agora, essa questão da concordância nominal e verbal exige que a gente aprenda certas regras. Elas são várias. Mas como sempre tem aquelas que são comuns, né? Que são, por exemplo, regra geral, né? Então tá aqui a da concordância nominal. As classes gramaticais, quais? O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, elas concordam em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Certo? Agora, quais são essas regras? Olha, eu pedi aí que vocês anotem, se possível. Anotem mesmo no caderno, olha. Quais são as regras? O adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos geralmente concorda com o substantivo mais próximo. O adjetivo pós-posto a dois ou mais substantivos concorda com o mais próximo ou vai para o plural. O adjetivo que se refere a substantivos de gêneros diferentes geralmente faz a concordância no masculino e no plural. Olha, quando você lê aí anteposto, quer dizer antes do substantivo,
antes. Pós-posto vem depois. Certo? Aí eu coloquei, ó, tradições europeias e indígenas se misturam nessas divertidas comemorações. Qual é o substantivo que a gente tem aí? Tradições. Aí vem anteposto. Viu? Ó, o substantivo vem antes do adjetivo. Aí eu tenho europeias e indígenas. Viu? O adjetivo, ele vem depois, ó. Ele vem depois. Então, ele concorda com o mais próximo. O que a gente está falando aí? Não são das tradições europeias e indígenas, né? Tradições. Que tradições são essas? Europeias e indígenas. Então, os adjetivos europeias e indígenas concordam em gênero e número com o substantivo, que é tradições. Tradições está no plural. Tradições. Tradição é um substantivo que está no feminino. Então, se ele está no plural, os adjetivos concordam com ele, certo? O adjetivo anteposto vem antes, pós-posto, depois. E os gêneros aqui são iguais, viu? São iguais. Aí, ó, pesquisou dança e cardápio típico das festas juninas. Qual é o substantivo? Dança e cardápio. Nós temos dois substantivos, né? Agora, típico. Ele concorda aí com o mais próximo, que está no masculino singular. Cardápio, né? O próximo. Não está no masculino singular? Então, típico é o adjetivo que vai concordar com cardápio. Pesquisou traje e dança típicos. Aí é outra regra. Viu? Quando o substantivo vem antes do substantivo, e vejam que é traje e dança. São do mesmo gênero, não é? Aí típicos concorda com os dois, viu? Ó, masculino singular, traje, dança. Está no feminino singular. Então, você coloca o adjetivo no plural, no masculino plural, certo? Quanto à concordância verbal, é um mecanismo de flexão, uma relação de conformidade entre o verbo e o sujeito de uma oração. O verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural, em gênero, né? E em pessoa também, certo? Olha, eu coloquei uns exemplos aí. Que horas são? O verbo ser aí, no caso, ele indica horas, certo? Olha, dentre as regras de concordância verbal, lá no livro de vocês tem muitas, viu? Muitas mesmo. É claro que a gente não vai se apegar a todas elas. Primeiro que tem aquela regra que é geral, como eu disse para vocês no início da aula. O verbo, ele concorda com o sujeito. Viu? Em número e pessoa. Viu? Em número e pessoa. Olha, o grupo de poetas encantava a todos. Outro exemplo eu coloquei. O primeiro aí diz, ó, que horas são? O verbo ser indica horas. Então, o verbo ser, ele vai para o plural concordando com horas. Viu? O grupo de poetas encantava a todos. O núcleo do sujeito aí, gente, é um substantivo que está no singular. Então, o verbo encantava, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Olha, o grupo. Qual é a pessoa do verbo que substitui o grupo? Né? Ele. O grupo de não pode ser substituído por ele. Então, está no singular. O verbo automaticamente fica no singular. As Minas Gerais ficam na região sudeste. Aqui já é outra regra. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4 regras de concordância verbal. A primeira é do verbo ser, quando o verbo ser indicar horas. A outra regra é quando o núcleo do sujeito
ele indica um sujeito coletivo, né? Aí não é o sujeito coletivo, né? Digamos, o grupo, né? Não dá ideia de coleção, né? Um grupo de pessoas que são os poetas. Então, o verbo continua no singular. Agora, a outra regra, a terceira. As Minas Gerais ficam na região sudeste. Aí a gente vai ver uma diferença entre essa regra e a nossa quarta regra. Olha. Vejam que Minas Gerais aí, nesse exemplo, vem antecedido por um artigo definido no plural, não é? As Minas Gerais é um substantivo próprio que está no plural e é antecedido por um artigo. Então, o verbo ele vai para a terceira pessoa do plural, que é ficam. Viram aí? Ó, Minas Gerais está antecedido por um artigo definido no plural e é um substantivo próprio. Então, automaticamente, o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. O outro exemplo que a gente tem é Minas Gerais fica na região sudeste. Vejam agora que Minas Gerais não é antecedido pelo artigo, é só um substantivo próprio no plural. Então, o verbo ele fica na terceira pessoa do singular. Viu? Quando vocês forem estudar essas regrinhas aí, vejam a diferença. Há uma diferença aí. Viu? É a mesma coisa que a gente usar os Estados Unidos e Estados Unidos, férias e as férias, entendeu? Então a gente tem que ver. É antecedido por um artigo no plural. Aí é que o verbo vai sofrer a mudança, ok? Então, pessoal, essas regras, elas estão bem expostas no livro de vocês, tá? No módulo. É só olhar com calma. Claro que não são todas as regras, porque tem algumas, elas são usadas sim, mas não são todas assim no seu todo, né? No seu complexo, entendeu? Mas a gente vai procurar trabalhar as regras que vocês têm mais acesso, tá? Então, vejam lá esse conteúdo do nosso módulo 3 e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês tirem comigo no privado ou, né, no próprio livro, procurem pesquisar esse conteúdo, tá? Então, até a próxima. Tchau.